Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu sou o professor Tinoco Luna e este é o curso TCC em 15 dias. Estamos no penúltimo dia, 14º dia, aula 14, montagem e formatação do TCC. O objetivo dessa aula é: ao final dessa aula, você deverá ter montado o seu TCC. Ou seja, você deverá ter colocado tudo o que escreveu na sequência do protótipo. Além disso, deverá ter conferido se as regras da ABNT estão sendo seguidas. Ou seja, o objetivo desse 14º dia é colocar tudo o que foi escrito no canto certo e verificar se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, estão sendo seguidas. Vamos em frente. Montando o TCC. Você já escreveu tudo o que tinha que escrever. Agora vamos montar o TCC. Basta pegar tudo que já foi escrito, colocar no canto certo e aplicar as normas da ABNT. Para isso, siga as sugestões abaixo. Para colocar tudo o que foi escrito no lugar certo, é só seguir o protótipo lá da primeira aula. Basta colocar as partes do TCC que você escreveu naquela sequência. Para aplicar as normas da ABNT, observe com atenção o que apresentamos na sequência. Normas da ABNT. Olha, gente, as normas da ABNT são muitas. Porém, a rigor, as normas da ABNT que são efetivamente utilizadas em seu TCC dizem respeito basicamente aos seguintes itens: tamanho da letra, espaços entre linhas, margens do texto, citações de autores, numeração das páginas e referências. Vamos ver aqui alguns detalhes de cada um desses tópicos, ou seja, de cada uma dessas normas da ABNT que são utilizadas nos TCCs. Letra, espaços e margens. A letra é de tamanho 12 e a fonte é Times New Roman, o Arial. Os espaços entre as linhas é de 1,5. As margens são 3 centímetros para as margens superior do papel e margem esquerda e 2 centímetros para as margens direita e inferior da folha que você está escrevendo. Portanto, 3, 3, 2, 2. 3 em cima, 3 na esquerda. 2 à direita, 2 embaixo. Estão as margens. Numeração das páginas. A numeração das páginas é feita da seguinte forma: os números de cada página são digitados no alto e do lado direito. A numeração começa na página de introdução. A numeração começa na página em que aparece a introdução. Observações: se houver outras páginas antes da página em que aparece a introdução, essas páginas contam, mas não são numeradas. Se seu trabalho tiver capa, algumas faculdades possuem manuais que exigem capas, esta capa entra na contagem. Aliás, esta página, a capa, não entra na contagem das páginas. Bom, pessoal, vou explicar melhor. Algumas faculdades possuem manuais que pedem para se colocar antes do início do texto capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação. Isso depende do manual de cada faculdade. Algumas nem pedem para se colocar essas páginas pré-textuais. Outras pedem para colocar.
Então, na faculdade em que o manual pedir para se colocar capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, antes de iniciar o TCC, como é que nós numeramos? Se tiver capa, a capa não conta, nem numera. Nós contamos a partir da folha de rosto. Contamos folha de rosto, contamos ficha catalográfica, contamos folha de aprovação, mas não numeramos. A numeração vai começar na página em que aparece a introdução. Tá certo? Capa não numera nem conta. As outras páginas, como folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, conta, mas não numera. E a numeração das páginas efetivamente começa na página em que se escreve a introdução. Na próxima aula, nós vamos mostrar um exemplo prático de numeração com um TCC elaborado e aprovado, e aí você terá a chance de ver isso aí na prática, ok? Citações de autores. O que é isso? Escrevendo o seu texto, tanto no referencial teórico quanto na análise da pesquisa de campo, às vezes você sente a necessidade de colocar o que um autor que você pesquisou disse exatamente como ele disse a coisa. Isto chama-se citação do autor. É quando você coloca a palavra do autor ao pé da letra, do jeito que ele escreveu no livro. As citações são recomendadas porque dão autoridade a seu texto. Mas não podem ser muitas. 2 ou 3 em cada texto, 2 ou 3 em cada seção, está bom. Muitas citações tornam o seu texto picotado e tornam um texto muito mais dos autores do que seu. 2 ou 3 citações é um bom tamanho, porque são citações que não ficam em número exagerado e que vão dar ao seu texto um tom de autoridade, porque você está buscando nos autores um respaldo para argumentar em favor do seu tema. Existem normas para se fazer as citações. Veja a seguir. Citações, como fazer. As citações de autores feitas no texto do TCC são colocadas no sistema autor, data, página e podem aparecer de dois modos. Veja os exemplos. Modo 1. Com o nome do autor fora dos parênteses. Exemplo. Segundo Pereira, aqui Pereira é o autor e o nome dele está fora do parêntese, abre parênteses, 2008, P 150, esse P quer dizer página, e esse 2008, ano em que a obra foi publicada. Abre aspas, e aí tem a citação do autor. Todos devem utilizar bem o tempo que dispõe. Bom, então o primeiro modo é com o nome do autor fora de parênteses. Nesse caso, o nome do autor aparece apenas com a inicial maiúscula. O modo 2, com o nome do autor dentro dos parênteses. Exemplo, abre aspas, todos devem utilizar bem o tempo que dispõe. Fecha aspas. Abre parêntese, Pereira, 2008, P 150. Perceba que Pereira, que é o autor, foi agora colocado dentro do parêntese e por estar dentro dos parênteses, ele aparece todo em maiúsculas. Todo em maiúsculas. Ok? As duas formas estão certas. Você é quem escolhe a melhor forma para colocar. Você faz a opção por uma das duas e aí escolhe aquela que melhor lhe aprouver. O tamanho da citação. Outro dado a ser observado nas citações é o tamanho das mesmas e também das letras. Citações de até 3 linhas se faz de um jeito. E citações de mais de 3 linhas se faz de outro jeito. Veja a seguir. Citação de até 3 linhas.
Se a citação for de até 3 linhas, ela fica no próprio texto e aparece entre aspas, com letras do mesmo tamanho das do texto. Veja o exemplo. Aqui é o texto. Travalha 2002 diz que, abre aspas, é fundamental que toda prática de ensino pressuponha uma concepção de linguagem, fecha aspas, pois é esta concepção que irá determinar os mais diversos tipos de ensino em sala de aula. Veja que o trecho entre aspas é o que o autor disse textualmente, são as palavras do autor. Como é inferior a 3 linhas, fica no texto normalmente e entre aspas. O texto é 3 linhas ou inferior, ele fica no meio do texto, apenas entre aspas, a letra continua do mesmo tamanho. Positivo? Citações de mais de 3 linhas. Porém, se a citação for superior a 3 linhas, deve vir separado do texto, com um recuo de 4 toques da margem esquerda, sem aspas, com tamanho 10 e espaço simples entre as linhas. Veja aqui o exemplo. Isso aqui é o texto, né? O referido autor ressalta ainda que. Aí tem aqui a citação. Veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 linhas. É mais do que 3. Então a citação não vai ficar aqui no texto. Vai ser separada do texto. Tem um recuo aqui da margem esquerda de 4 toques. A letra, olha aqui, ó, é menor, tamanho 10. Aqui é maior, aqui é menor. Aqui é tamanho 12, aqui é tamanho 10. E feito isso, está feita a citação com mais de 3 linhas. Passou de 3 linhas, a citação fica destacada do texto, com letra menor e com um recuo da margem esquerda de 4 centímetros. Ok? Tarefa do 14º dia. Já que você escreveu tudo, faça 2 coisas. Monte seu TCC, parte por parte, seguindo a sequência do protótipo. 2. Coloque tudo nas normas da ABNT. Então, gente, a tarefa é esta. Você primeiro monta o TCC. Coloca cada parte do TCC no seu lugar certo, observando o protótipo lá da aula 1. Depois, você vai colocar tudo nas normas da ABNT. Ou seja, você vai, depois disso aí, você vai ver questão das citações, numeração de páginas, você vai ver tudo isso aqui. Tamanho de letra, espaço entre linhas, margens, citações, numeração de páginas e referências. Isso aqui são as normas da ABNT que efetivamente são utilizadas em um TCC. Ok? Então a tarefa está aí. Monta o TCC e coloca o TCC nas regras da ABNT. Ok? Não deixe de fazer a tarefa para cumprir o objetivo do penúltimo dia. Bons estudos e até o próximo vídeo.